Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para esse quadro que tá cada vez melhor, eu diria, se é que tem como melhorar, né? Clear Você Estratégia, começando hoje para falar de um assunto bem legal, bem procurado. E hoje aqui comigo, Mari Damasceno. Tudo bem, Mari? Oi, Panzinha, que felicidade estar aqui também, porque eu costumo estar lá de casa assistindo todos os episódios que saem, mas hoje eu vou ter a oportunidade de estar aqui direto da fonte, entendeu? E concordo com você, é um dos assuntos, assim, vamos dizer que tá no hype? Eu acho que sim, dá para dizer isso, né? Eu acho também. A gente que está acostumado com vocês em sala ao vivo, a gente sabe que a forma de enxergar o preço, de chegar ao movimento do preço que a gente vai falar hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes novidades aí do mercado do pessoal que gosta do trade, né? Exatamente. E para bater esse papo aqui com a gente, convido ele, que manja muito do assunto, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui sem dúvida nenhuma sobre isso. Azevedo, tudo bem? Boa tarde, galera. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Pan. É um prazer estar aí com vocês, compartilhando esse assunto que eu venho estudando há tanto tempo. A profundidade e a lógica exata ali por trás dos preços, né? Então, eu fico honrado de vocês terem me convidado para abordar sobre esse assunto. A honra é nossa, Azevedo. Azevedo, acho que antes da gente começar, você quer se apresentar? Duvido que alguém não te conheça, mas para aqueles que não te conhecem, por favor. Então, eu sou mais conhecido por Azevedo, mas não é nada mais que meu sobrenome. Meu nome é Lucas, né? Desde as escolas já tinha um monte de Lucas na minha sala, então comecei já a ser chamado por Azevedo. Estou aí há 9 anos no mercado, comecei com 15 para 16 anos, hoje estou com 24 anos. E eu comecei no mercado estudando análise gráfica de uma forma bem rasa, de uma forma bem básica. Com o tempo que eu fui fazendo outras mentorias e avançando cada vez mais, conhecendo alguns livros, eu fui me aprofundando, entendendo que quanto mais eu estudava, na verdade, mais assunto eu via que tinha ali por trás da lógica dos preços, por trás do estudo gráfico, né? E eu vim estudando cada vez mais até chegar ao operacional que eu tenho hoje, que é uma leitura que não é algo que muda da análise gráfica nada. Na verdade, muitas coisas se complementam, deixa você com uma leitura muito mais clara, muito mais objetiva do gráfico, e aí é isso que eu vim compartilhar com vocês essa questão, mostrando exemplos práticos, mostrando toda a teoria por trás. Então, é basicamente isso. Perfeito. Então vamos começar. Vamos começar. Hoje o assunto é Smart Money Concept. Esse assunto o pessoal vai chamar de SMC. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é isso. É uma série com alguns episódios, 5 episódios, onde a gente vai passar aí, ele vai trazer um conteúdo muito legal pra gente. Eu já assisto o conteúdo do Azevedo, então eu já imagino que ele vai trazer uma coisa bem didática pra gente entender essa nova forma de ler o gráfico. Azevedo, vamos começar do começo, então? Conta um pouquinho pra gente o que é esse Smart Money Concept, ou o que mais te atraiu em relação a essa metodologia? Então, o que mais atraiu nessa metodologia, na verdade, a clareza que eu tenho para enxergar o que está acontecendo no gráfico. Na maioria das vezes, quando a gente vai fazer algumas operações, a gente vai procurar alguns trades e tudo mais, a gente é apegado e querendo realmente a facilidade, ter uma estratégia bem, bem simples ali, e não é que o SMC ele seja algo complexo, algo complicado, no primeiro modo mas depois que você começa a entender tudo que é o fundamento do SMC, você começa a enxergar o gráfico com muito mais clareza, você consegue enxergar entradas com muito mais precisão, você consegue enxergar alvos com muito mais assimetria de retorno, então isso que é o mais interessante do SMC. O SMC ele não é nada mais do que uma sigla que significa Smart Money Concepts, ou seja, conceitos do dinheiro inteligente, que é como se fosse uma leitura sempre visando você operar com uma minoria, ou seja, você ir contra a grande massa no mercado. A gente sabe que numa estatística geral, não somente no trade, na profissão do trade, mas na maioria das profissões, a gente tem uma alta taxa de pessoas com uma certa falha ali, um resultado não tão bom. E aí no trade, quando você entende que o que a minoria que tem resultado no mercado faz, o que há por trás da movimentação de um gráfico, de fato, ali não é somente uma barra, não é somente uma vela, existe dinheiro sendo negociado por trás, e o SMC vem exatamente para explicar toda essa lógica
que envolve essa questão. Nesse primeiro episódio, eu gostaria de falar sobre exatamente essa lógica. Acho que ao longo dos episódios vocês vão conseguindo compreender cada vez mais. Não sei se você que está me assistindo vem da leitura de fluxo, da leitura da análise gráfica, então eu vou explicar de uma forma que fique bem didática, até porque todo esse conceito do SMC, ele vem lá de fora. Então, a maioria dos termos, a maioria das explicações, elas são com termos, muitas das vezes, complicados. Então, a minha ideia não é trazer esses termos mais complexos, mas, de fato, fazer você entender o mesmo desses termos, só que de uma forma muito mais simples, tá? Então, eu vou começar explicando para você exatamente o que envolve a lógica por trás dos preços. Quando eu operava somente por análise gráfica, e entendo o seguinte, não é que o SMC é contra a análise gráfica, não é que simplesmente a análise gráfica tem prejuízo e a SMC tem lucro. Tem muita gente que tem essa abordagem, mas essa abordagem é totalmente equivocada. Até porque em toda leitura, muita gente que tem resultado utilizando a análise gráfica enxerga alguns conceitos do SMC, só que com algumas linguagens diferentes. Só que algumas interpretações do SMC em específico, por exemplo, as ofertas ali, não vão ser exatamente iguais, suporte e resistência, alguns conceitos que a gente tem da análise gráfica. Mas quem realmente tem resultado na análise gráfica tem realmente a lógica por trás, como as traps, as armadilhas, o bull trap, o bear trap, algumas configurações. O porquê disso? Porque o SMC ele estuda o rastro das grandes instituições, o rastro dos grandes players. Então ele está sempre buscando como base fundamental onde está a manipulação, onde está o stop da grande massa. Então, a análise gráfica que eu tinha lá atrás, ela me serviu até para eu entender e dominar muito melhor quando eu comecei a aprofundar para o SMC. Eu já aplico o SMC há mais ou menos 4, 5 anos, que inclusive foi quando eu comecei a entender melhor o mercado e ser mais consistente, dos 9 anos que eu estou no mercado, ou seja, eu demorei ali 3 anos para atingir a consistência, depois eu comecei a mais patinar, quando eu comecei a entender o SMC, eu tive resultados mais expressivos, não porque eu aumentei a minha assertividade, mas porque eu aumentei principalmente os alvos, a precisão que eu tinha nas operações, os stops curtos. Então, isso é algo muito fascinante que a gente vai trabalhando ao longo dos episódios, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que enxergar é a liquidez. Onde está a liquidez? Temos uma frase dentro do SMC que é see the liquid or be the liquid, que é basicamente veja a liquidez ou seja a liquidez. Ou seja, a partir do momento que você não está vendo onde pode ser uma manipulação, onde a grande massa está posicionando stops, a gente acaba sendo manipulado. E isso mesmo a gente aplicando o SMC. Se você pegar uma entrada não enxergando que ali é um ponto de liquidez de manipulação, você vai ser a manipulação. Eu vou trabalhar isso envolvendo as estruturas também e você podendo aplicar independente do operacional que você tem hoje. Então, a base fundamental aqui é essa. Tem uma frase, inclusive, no poker, que tem muitas coisas lógicas do poker, não em si no jogo em si, né? No mercado é algo bem mais sério, não é um jogo, porém a questão matemática, probabilística que a gente pode trazer para o mercado. Aí tem, inclusive, uma frase que é tipo assim, se você sentar numa mesa, você olhar ao seu redor e você não ver quem é o bobo, você não identificar o bobo, você é o bobo. Então, aqui a lógica é exatamente a mesma. Se você chega no gráfico e não consegue achar a liquidez, onde está a grande massa, os stop loss, você é o bobo, você possivelmente é essa liquidez. Então, esse é o grande ponto que a gente vai estar sempre enxergando. Só que aí a gente envolve uma questão de perguntar assim, mas aonde está essa liquidez? A liquidez ela é presente em todo o topo e fundo. Muitas das vezes, quando eu comecei no mercado, eu tomava um stop quando o mercado perdia um fundo e ele ia a meu favor para o alvo que eu queria. O mercado perdia uma máxima e mínima e simplesmente era violinado e ele ia a meu favor. E a gente fica se perguntando, principalmente quando a gente é iniciante, a Pan deve ter passado por isso, a Mari também, no início delas também, a gente fica se perguntando, cara, não é possível, eles estão buscando a minha posição, eles estão buscando meu stop loss, tem alguém vendo meu stop loss, estou sendo caçado, né? A gente fica com essa sensação. Mas não é isso que acontece, tá vendo?
Né? Quem nunca, né? Quem é trader já sentiu já teve essa sensação, impossível não Todo ter. mundo. E a gente fica frustrado, né? A gente olha aquilo e a gente fala, pô, o preço foi para onde eu queria, mas eu acabei sendo estopado. Porque aquele stop loss é um ponto de liquidez e ele pode ser identificado muitas das vezes, até por isso é não importante só você saber onde entrar, mas você saber também onde proteger, para você acabar não caindo em uma desconfiguração, uma manipulação dessa. Então, o ponto é você entender que toda estrutura de mercado, todo topo e fundo, ele vai ser um ponto de liquidez. Por quê? Porque simplesmente, por mais que você não esteja enxergando uma venda, para ter gerado aquele movimento de queda no mercado, a gente precisa ter mais oferta, né, mais vendedores do que compradores. Isso faz os preços caírem. Então, se tem pessoas vendendo essa posição, muito provavelmente o stop delas estão acima desse topo. E aí a gente entra para um ponto que muita gente tem dúvida. Significa que os grandes players, as instituições, os fundos e tudo mais, eles são do mal por querer caçar os stops? Não, até porque a liquidez ela não é caçada somente dando um prejuízo na contraparte, tá? E eu quero que vocês entendam isso muito bem. Às vezes, isso daqui pode ser um stop gain de quem está vendido desde lá de cima. Isso daqui a liquidez ela pode ser feita também às vezes no 0 a 0. Tem muita gente, vendi a posição aqui, tá o preço caindo, botei no 0 a 0, me tirou no 0 a 0 e foi. Isso aqui foi uma captura de liquidez. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a captura de liquidez, numa questão fundamental, é nada mais do que o quê? É a contraparte sendo realizada. Ou seja, se a gente tem posições vendedoras, qual é a contraparte para realizar uma posição dessa? Independente se é um take profit, independente se é um stop gain, independente se é qualquer tipo de posição, uma realização de uma venda é uma compra. Uma realização de uma compra é uma venda. Ou seja, é feita a liquidez que grandes instituições, grandes fundos, grandes players precisam para estar realizando suas posições. O porquê? Vamos supor que eu estou querendo montar uma posição de 1 bi vendido, tá? Vou dar um exemplo. Se estiver todo mundo já, o varejo, a grande massa, todo mundo vendendo e pouca gente interessada em comprar, concorda que eu tenho pouca contraparte de compra para realizar essa grande parte de venda? Eu tenho pouca contraparte. Então, isso faz com que eles deixem algumas induções, que a gente chama até no SMC de inducement, e a gente pode possivelmente capturar a liquidez desse topo para pegar uma liquidez, né, dessa venda, gerando muita compra acima desse ponto, para depois o preço desabar. Então, o que mais me fascinou dentro da leitura do SMC não foi somente eu entender o preço com mais clareza, mas eu enxergar e ter uma leitura exatamente na causa do mercado. O Wyckoff, que foi um dos pioneiros a enxergar as manipulações do mercado, ele enxergou e estudou isso por meados de 1930, precisamente ali em 1927, ele desenvolveu alguns livros compartilhando os diagramas de manipulação de mercado. O Richard Wyckoff ele já havia identificado que os grandes players atuavam de uma maneira, no pregão viva voz mesmo, na leitura ainda de fitas, tape reading, ele enxergou que o mercado ele tinha essas manipulações e para essas manipulações serem feitas o preço imprimia uma causa. Então, o que é o ponto que muita gente opera e tem que tomar cuidado? Opera no efeito. Então, quando o mercado faz uma movimentação, quando o mercado renova um pivô, um topo ou fundo, aquele movimento ele já tinha imprimido uma causa que a gente poderia estar desde o início dela. Ou seja, muito dos efeitos eles podem ser falsos no mercado. Então, uma estrutura, por exemplo, de Wyckoff que é dessa forma, a gente acha que o preço vai cair porque perdeu uma zona de suporte, mas o preço vai exatamente subir. Eu vou mostrar essa lógica para vocês, inclusive com o pregão de hoje, alguns exemplos práticos, mas para a gente entender e já ir incluindo esse primeiro episódio, a lógica está exatamente aí. Você a todo momento enxergar manipulação e essas manipulações é nada mais do que uma impressão da causa para o efeito que vai vir. Então, qual que é o nosso objetivo dentro de um operacional do SMC, dentro do meu operacional hoje? É a gente enxergar onde é essa causa, pegar sempre finais da causa, no movimento máximo ali, em final de correção, para pegar um efeito. Por exemplo, uma bandeira de mercado, uma bandeira de alta, acho que vocês que estão assistindo possivelmente já conhecem, é o quê? É nada mais do que uma impulsão de mercado, ele imprime um movimento em estrutura corretiva para gerar o quê?
um efeito de continuidade. Só que muitas das vezes a entrada da grande massa vai vir exatamente quando o mercado rompe esses topos. Só que quando ele rompe esses topos, a gente já tem uma movimentação certamente atrasada do efeito. Ele já está desenvolvendo. Então, o nosso passo sempre vai ser enxergar o final dessa causa, porque isso é uma causa que gera esse efeito, é o porquê desse efeito, para a gente posicionar entradas para pegar realmente no final dessa movimentação. E aí você talvez se pergunte, pô, será que aqui tem uma lógica de SMC? Totalmente. Toda essa movimentação aqui, esse fundo, por exemplo, é uma captura de liquidez. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que todo topo e fundo é liquidez. Só que quanto mais topos e fundos construídos no mesmo nível, ou seja, se a gente tivesse ela dessa forma aqui, melhor seria, porque seria um ponto de liquidez melhor construída. Digamos que essa leitura, quando a gente tem topos e fundos nivelados, é uma leitura como se fosse a grande massa vendendo uma resistência. Então, quando o mercado começa a construir uma área aqui de resistência, e perceba, é uma área, nada no mercado é uma linha exata. Tem uma interpretação, tipo uma VWAP, ou uma resistência, ou até mesmo uma liquidez. Então, se ele tiver, às vezes, um paviozinho um pouquinho acima, um corpo um pouquinho acima, isso daqui é uma área de liquidez. E aí, quando o mercado simplesmente volta lá, muita gente começa a vender aqui com stop loss acima desse topo. O que o mercado faz é exatamente manipular esse topo, fazendo uma armadilha, né, de mercado, uma bull trap dentro da análise gráfica e uma captura de liquidez dentro do SMC, para a gente, de fato, interpretar esse movimento na característica contrária. Então, esse é o primeiro ponto e a base para a gente começar a entender sobre o SMC, a liquidez, a lógica. Agora eu quero que vocês entendam que o mercado ele deixa algumas intenções, alguns sinais. Eu vou prosseguir com isso. Querem fazer alguma pergunta, Pan? E que eles devem ter alguma curiosidade nisso? Eu quero, Ou Azevedo. Tá claro? Não, Vocês eu vão me acho que dando tá claro, mas feedback. eu acho que você falou de um conceito que é uma das coisas mais importantes, eu acho, para entender essa questão do SMC, que é essa questão da liquidez. Por que o mercado... Você já citou, eu queria que você enfatizasse aqui para o pessoal. Por que o mercado vai atrás dessa liquidez? Por que ela é tão importante? Você falou ali, ele tem ali por algum motivo que não tem a ver com gráfico, às vezes posicionamento de um grande institucional, às vezes está no mercado físico, existem vários motivos que fazem qualquer um dos participantes do mercado decidir, né, e precisar de uma contraparte para se posicionar. Então você citou ali, preciso comprar 1 bilhão. Então por que o mercado vai buscar essa liquidez de uma forma... Perfeito. Ele consegue fazer essa manipulação, levar o preço até lá. Perfeito. Isso aí me fez até relembrar um conceito aqui que a gente tem que entender, galera, que apesar do mercado ele ser fractal, ou seja, a fractalidade é nada mais do que alguma forma geométrica, normalmente no Google está explicado dessa forma, mas alguma forma, alguma característica, ela ser replicada em diferentes escalas e proporções. Ou seja, algo que você aprende, alguma técnica, algum conhecimento, ela é aplicado no 1 minuto, mas é aplicado também no 15 minutos, numa hora, no 4 horas, no diário. Só que o dinheiro por trás daquela movimentação, ele vai ser, obviamente, totalmente diferente do que um dinheiro de uma impulsão no 1 minuto. Então, o que isso quer dizer? Essas manipulações de mercado e esses conceitos que envolvem o SMC, ele tende a ser muito mais eficiente em um day trade, em tempos gráficos mais curtos, do que tempos gráficos mais longos. Ou seja, há uma chance muito maior de uma resistência dessa funcionar, respeitar, bater aqui e cair no tempo gráfico diário, do que no tempo gráfico de 1 minuto realmente acontecendo essa manipulação. E o porquê disso? Porque o dinheiro que vai precisar para um institucional, um fundo ou um player grande no mercado manipular esse topo, jogar contra todos os players que estavam vendidos, como que ele faz isso? Cara, se eu tenho 500 milhões na venda aqui, juntando toda a grande massa, se eu faço 1 bi na compra, eu tenho uma demanda muito maior do que a oferta. Então, os preços vão subir e vão manipular aquela área, principalmente acelerando quando perde esses topos. Então, e por que ele tem o interesse de realmente trabalhar essa manipulação, trabalhar essa configuração de armadilha? Porque simplesmente não tem como os 500 milhões que estão aqui vendido, e aí vamos supor, tem pouca gente comprada no mercado, por isso que os preços estão caindo. Então vamos supor que tem 50 milhões compradas. Então, quando chega num book de ofertas, onde a gente tem ali o bid, o ask, a gente chega num book de ofertas e tem a cotação e a briga entre os players compradores com os players vendedores, vamos supor que os compradores com os players vendedores,
simplesmente a posição de 50 milhões de comprados aqui não vai conseguir juntar com um bi que ele quer vender. O que vai acontecer se ele tentar vender um bi? Ele vai lamber todo o book de ordens aqui dos comprados e vai jogar o preço dele lá embaixo. E aí você acha que nem você, que às vezes opera com um contrato, você vai querer ser jogado com 50 pontos, 100 pontos de diferença no mini índice, por exemplo. Você acha que o cara com 1 bilhão de posição, quantos 100 pontos não pode significar para ele? Ele também não quer ser jogado, nem que seja abaixo. Ele tem a vantagem de ter o capital ali ao lado dele, ele quer realmente estar posicionado na melhor cotação possível. Ou seja, se ele está pensando em entrar vendido nessa área de preço, ele quer ser jogado na melhor cotação possível, o preço médio dele, a posição acumulada ali, para de fato ele jogar junto com os players, junto com a posição que ele quer. E aí, como eu disse anteriormente, não é uma questão que precisa literalmente fazer a galera perder dinheiro. Às vezes a pessoa está vendida desde lá de cima e é somente um stop gain que o mercado trava dela ali e ela acaba deixando o dinheiro na mesa e o mercado desabando muito mais. Então a gente sempre identificar essa questão. E aí, eu vou prosseguir agora numa parte onde eu vou falar aqui sobre os sinais e os rastros que o gráfico deixa para a gente entender exatamente essa lógica. Eu acho que ficou bem didático, bem explicativo, do jeitinho que a Clear é, né? Simples e intuitiva para você. E agora eu quero ver a parte prática, Azevedo. Você pode mostrar um pouquinho para a gente de mini índice ou mini dólar que pode ter acontecido recentemente? Claro. Então, como eu disse com vocês, isso daqui funciona muito bem nos tempos gráficos curtos. Então, a gente sempre busca identificar isso e muitas das vezes isso pode gerar até um tipo de gatilho para você quando o preço confirma essa captura de liquidez. Eu gosto muito de pegar entradas quando o preço cria, por exemplo, um ponto de liquidez, ele captura e pegar exatamente a volta do topo capturado nesse caso, né? Então, ele tem esse ponto de liquidez. Quando ele perde, eu pego exatamente a volta dele com o stop loss atrás da região que criou aquele ponto de liquidez, podendo pegar uma movimentação a favor daquela manipulação feita. Hoje, por exemplo, no mercado, no mini índice, a gente teve exatamente essa configuração. Como você pode observar, é aquilo que eu comentei. Nem sempre ele vai ser máxima totalmente nivelada, mas exatamente topos ali criados perto de alguma configuração, alguma região. Então, esses topos aqui que aconteceu hoje no mini índice, ele gerou uma movimentação abrupta, você pode ver que ele vem exatamente manipular esse topo. Isso confluencia exatamente com o conceito da análise gráfica, por exemplo. Então, eu gosto muito de marcar os pontos que a gente tem de referência de memória do preço. Nesse caso, a gente construiu uma deriva, um padrão da análise gráfica de reversão. Então, a gente buscou essa resistência desse padrão, mas melhor, confluenciando com o ponto aqui que a gente tinha de liquidez, chegando na resistência desse padrão aí, para a gente gerar uma movimentação contrária. Quando ele confirma abaixo desse fundo aqui, ele gera para a gente um gatilho de manipulação de topos ali, para gerar toda essa movimentação de queda que a gente teve no pregão de hoje, né? Deixando alguns movimentos de reteste, alguns movimentos a favor. Uma coisa muito interessante é que isso acontece constantemente no mercado, então você pode observar, ele cria pontos de liquidez nivelada, ele cria de fato esse topo, esse topo, esse topo. Quando ele manipula essa área, ele trabalha na ponta inversa. Então, isso trabalha constantemente no mercado. Eu tenho um exemplo aqui também recente, ó, no pregão de hoje ainda, que ele fez esses fundos aqui nivelados, onde ele pega e faz só essa vela manipulando. Ou seja, o que a gente conclui disso é que nem sempre essa manipulação ela é feita em topos e fundos espaçados. Muitas das vezes ela ocorre numa própria região que você tem de interesse. Eu tinha uma região de demanda demarcada aqui para seguir o fluxo de alta do pregão de hoje, e quando o mercado construiu esse ponto de liquidez, essa captura deixa a configuração ainda mais eficiente. Dentro do SMC, a gente tem uma lógica que é tipo assim, cara, se o preço não capturou uma liquidez, tá perigoso, tá inválido a minha entrada. Quando ele manipula, eu pegar entradas a favor daquela manipulação, eu tenho entradas muito mais eficientes, podendo entrar na rejeição e confirmação da captura ou até mesmo no reteste da captura feita. Então, por exemplo, aqui depois que ele captura, ele ainda volta aqui abaixo dela, deixa o reteste para vir um movimento. Isso acontece constantemente no pregão. Você pode ver que um exemplo aqui no final, ontem no final do pregão, ele deixou esses fundos nivelados aqui também, deixando essa área aqui de
suporte, né, digamos assim, e aí o que ele faz? Ele simplesmente cria esse ponto de liquidez, o mercado manipula, e assim que ele confirma, a gente tem uma configuração de compra com stop loss abaixo do fundo para pegar um rally e uma movimentação a favor da liquidez capturada. Isso é algo que não é raro, isso acontece praticamente todo dia nos mercados, a gente tem que sempre estar se atualizando para buscar essas manipulações. Vamos supor, todo topo e fundo, criou um fundo de liquidez, você já estava pensando em comprar seguindo o fluxo, é uma configuração interessante. Essa aqui não é uma configuração interessante, mas dando um exemplo, tá? E hoje, por exemplo, o mini índice, além de fazer isso, se a gente for aumentar o tempo gráfico, a gente vinha construindo bastante liquidez nesses topos. Então, isso pode ser analisado até em diferentes tempos gráficos, como a questão do fractal que a gente falou. Você pode observar que esses topos aqui de liquidez que o preço vinha fazendo, eu já estava abrindo a visão no pregão de hoje com esse viés. Pô, a gente pode estar capturando liquidez desse topo para trabalhar num viés de baixa. E aí isso possivelmente nos próximos pregões também. Mas aí a gente já entra numa questão onde confluencia o micro ali da liquidez com uma questão que já tinha envolvido em tempos gráficos maiores nessa visualização macro. Então, essa é exatamente a lógica onde a gente vai estar sempre buscando no mercado, onde a gente vai identificar, pô, tem um fundo, tem pontos ali nivelados de liquidez, isso tende a ser uma captura de liquidez, assim que o mercado confirma, você quer trabalhar a favor dessa manipulação. Bem didático, bem direto, né, Pozinha? Gostei. Esse tempo gráfico que você está mostrando aí, Azevedo, qual que é? Esse aqui é os 5 minutos. Tá. Eu já fui para o tempo gráfico um pouquinho maior aqui nesse movimento. Poderia ser o 15 minutos também, ó, topos nivelados. É isso, galera. Hoje a gente conseguiu entender um pouquinho sobre o que é o SMC, o famoso SMC em si. Vimos essa questão da importância da liquidez, né? Não é só a liquidez para a gente poder ter porta de entrada e saída para a gente como trader, mas como institucional ver essa questão da liquidez. E um exemplo prático no gráfico e no gráfico de hoje, né? Então hoje aí nós Exato, sempre muito recente. A liquidez, só desculpa interromper, ela é uma questão que se a gente for olhar, pô, um terreno, ele é algo líquido? Não, não é líquido, mas um fundo imobiliário, ele é líquido? Tem liquidez? Pô, tem liquidez, porque você está com ele mais repartido e tudo mais. Então, o que é uma captura de liquidez? É nada mais do que você trazendo mais disponibilidade do ativo. Então, você quer vender, você está trazendo mais demanda para o ativo. Então, é exatamente aquela captura de liquidez, é ficando o ativo mais disponível, mais líquido para os grandes players conseguirem se posicionar nessa manipulação. Seria equivalente a dizer que quando a gente está indo no mercado e tem aquela promoção, porque o institucional, o supermercado precisa deixar o pessoal sair e faz aquela promoção relâmpago rapidinho, por isso que a gente vê mais fácil num tempo curto. A promoção não dura muito, né? Exatamente, a gente inclusive tem esse conhecimento, essa técnica, a gente vai abordar nos próximos episódios, onde falaremos exatamente sobre isso. Temos o conhecimento de Premium Scout que ilustra exatamente essa lógica e outros rastros que o mercado deixa com a intenção para onde ele quer ir. Quando a gente confluencia, entende que isso aqui é só a pontinha do iceberg do que a gente vai abordar ao longo dos episódios, vocês vão ver que cada episódio vai clarear mais essa visão, vai trazer mais precisão, mais objetividade para analisar os gráficos e conseguir melhorar os resultados. É isso, né, Pozinha? Perfeito. Se o pessoal acompanhou até aqui, já entendeu que não dá para perder os próximos episódios, né? E o próximo já tá aí. Azevedo, só pra gente finalizar bem rápido, temos mais a falar sobre liquidez e manipulação de mercado? Hoje não, nos próximos episódios eu vou utilizar isso confluenciando com os próximos conhecimentos que vamos abordar. Então nos vemos no próximo episódio. Até lá!